Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme de ficção científica chamado DOS, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. Em uma noite, o serviço de emergência começou a receber diversas ligações sobre pessoas estarem ouvindo vozes e apresentando um comportamento estranho. Em uma das ligações, uma mulher diz que seu marido começou a andar em direção à floresta sem dizer uma palavra para ela. Outras ligações disseram que viram objetos estranhos que faziam eles ficarem presos no quarto. Um dia depois das ligações, o professor Johnson pede para que seus alunos desliguem seus celulares e que entreguem para ele. Então ele tranca os celulares em um armário e diz para seus alunos que eles têm 1 hora para terminar a prova. Jake não está interessado em fazer a prova, então ele joga um papel para Ash e pede para ele passar para Lizzie. Mas o professor vê Ash pegando o papel e pede para ela ler em voz alta. E no papel, Jake estava chamando Lizzie para um encontro em sua casa. Então o professor dá uma bronca no Jake e manda todos voltarem a fazerem suas provas. Alguns minutos se passam e um celular começa a tocar dentro do armário. O professor então recebe uma mensagem em seu celular e uma sirene começa a tocar do lado de fora da escola. Então todos os celulares começam a tocar dentro do armário e Jake diz para todo mundo que está acontecendo algo estranho lá fora. Ele tenta abrir o armário, mas uma mulher anuncia no som que a escola está completamente trancada, mas ela não diz o motivo. Jake fica muito preocupado e diz que pode estar acontecendo um tiroteio. Quando eles ligam o rádio, eles escutam novas notícias sobre um obus que está voando sobre o chão. O repórter diz que um homem está andando em cima dele enquanto o exército diz para ele ficar parado. Eles decidem desligar o rádio e pegarem seus celulares. Lizzie acha que não está acontecendo um tiroteio, mas eles ainda não sabem o porquê a escola está trancada. Enquanto todos estavam pensando no que fazer, uma voz chama Ash. Os pássaros começam a voar na janela e as luzes começam a piscar, então Jake diz que todos devem fugir da escola. No corredor, uma voz que parece estar vindo de uma parede preta, fala para Ash chegar mais perto. Enquanto eles observam a parede, Jake recebe uma mensagem dizendo que todos que virem objetos estranhos devem ligar para a polícia. O objeto continua falando com Ash, então ela chega mais perto e chuta um globo na parede por acidente. O globo então desaparece. Ash supõe que a parede é um portal para algum lugar e sugere para que entre. Jake acha que a ideia é ridícula, então ele e Rory tentam achar outra saída da escola. Ash tenta tocar a parede, mas Lizzie impede ela, então ela diz para Ash que algo está tentando enganar ela, e que ela está ali por ela. Ash é apaixonada por Lizzie, ela não consegue se segurar e beija ela. Jake enxerga a cena e fica com ciúmes, então ele empurra Ash. Ash começa a brigar depois de ser persuadida pela voz da parede. Na briga, Jake esbarra na Rory e derruba seus óculos, então durante a briga alguém pisa nos óculos da Rory. Jake derruba Ash no chão, mas acaba pedindo desculpa imediatamente quando percebe que ela se machucou. Quando Jake tenta se aproximar, Ash chuta ele, então Jake cai para trás e esbarra em Rory fazendo com que os dois sejam engolidos pela parede. A voz diz a Ash que ela é responsável, então ela pede desculpas e diz que só estava tentando se defender. Lizzie não aceita suas desculpas, então Ash decide entrar dentro da parede. Lizzie tenta chamar os outros alunos após Ash desaparecer, mas ela não tem respostas. Então a parede cresce e engole Lizzie. Após algumas semanas, um programa de rádio diz que os cientistas descobriram que os objetos estranhos são portas. Milhões de pessoas desapareceram, mas alguns foram capazes de voltar. O programa de rádio diz que o governo criou um programa voluntário onde as pessoas devem entrar nas portas para conduzir uma investigação. Um dos voluntários é uma mulher chamada Beck. Enquanto espera pela missão, Beck espera na praia e começa a compor versos sobre as ondas. Ela escreve que ela é uma incubadora para a vida e que sente como se fosse uma pedra que não consegue se mexer. Ela expressa sua admiração pela habilidade das ondas de se moverem livres sem um corpo. Ela diz que odeia se sentir como uma prisioneira do mar que só está esperando ser consumida pelas ondas. Seu namorado Vince, outro voluntário, diz a ela que ele amou o verso e diz ela para que não se sinta mal por se sentir como uma pedra, porque pedras são fortes. Logo depois, Beck e Vince e outro voluntário chamado Patrick, se preparam para entrarem no portal em uma casa isolada na floresta. A comandante no rádio diz a eles que eles têm apenas 12 minutos para sair do portal. A comandante está preocupada porque a previsão é que eles têm 15 minutos, então ela diz que o último grupo não fez isso e que se eles não fizerem,
correm o risco de ficarem presos para sempre no portal. Ela também diz que nada encontrado devem ser trazidos por eles para fora do portal, dizendo que o exército vai tomar medidas drásticas para que apenas voluntários saiam de lá. Então os 3 voluntários entram na casa vestindo trajes espaciais como precaução. Enquanto eles estão se preparando para entrar, Beck escuta uma voz dizendo: "Eu não quero ser uma pedra." Os outros não escutam nada, exceto a música do rádio. Quando eles entram, Beck percebe que eles não estão na mesma casa. Beck percebe que tem 3 portas, então ela sugere que o grupo se separe para conseguir investigar melhor a área. Vince é contra a ideia, porque apenas Beck possui uma arma, então todos se separam e Vince é obrigado a continuar sozinho. Patrick entra em um quarto onde encontra uma mulher chorando. Quando ele se aproxima, a mulher olha para Patrick e pergunta por que ele está olhando estranho para ela. Patrick supõe que ela pode ser uma alucinação, mas ela parece ser muito real. Quando ele pergunta o nome da mulher, ela fica brava por ele não saber e diz que o nome dela é Rose, mas Patrick não acredita nela. Beck então encontra uma cozinha com várias mamadeiras em diferentes posições. Quando ela olha para um berço, uma voz surge dizendo para ela olhar para dentro. Quando ela se aproxima, ela descobre que o berço está vazio, mas a voz diz a ela: "Abrace ele." Vince entra em um quarto com uma estátua de mármore, alguns troféus, e um relógio marcando 3 da tarde. Quando ele abre o closet, uma voz diz a ela para entrar, então ele entra e encontra outro quarto completamente igual. Ele percebe que tem um aparelho de cerveja e que a estátua está mais sombria. Ele olha para a estátua da próxima sala e percebe que ela está deformada, e que o relógio está marcando 9 da noite. Vince acha outro quarto e acha ele mais assustador que o outro, e a estátua tem olhos quadrados. No quarto da Rose, Patrick acha um pote vazio de remédio na mesa, então Rose começa a ter uma convulsão enquanto a voz diz para Patrick ajudar ela. Ele tenta acalmar ela e quando a convulsão termina, Rose sorri para ele e diz que sentiu sua falta. Ele tenta sair mas a voz diz para ele amar ela. Na cozinha, alguém entra e começar a conversar com Beck, e logo vimos que esse alguém é o portal. A criatura continua chamando ela de querida, mas ela diz para ele parar de usar esse termo. Quando Beck sente algo se movendo na sua barriga, a criatura pergunta para ela se o bebê está bem. Ela aponta a arma para ele e pede para que ele pare. Quando a criatura se aproxima, ela é transportada para outra cozinha. Quando ela abre os olhos, ela vê Vince sorrindo para ela. Ela aponta uma arma de brinquedo para ele. Então Vince diz para ela se acalmar e guardar o brinquedo. Beck entende que ela ainda está no portal, mas o sósia diz que o portal foi há 3 anos atrás. O verdadeiro Vince decide voltar quando o comandante diz que só restam 5 minutos. No caminho ele percebe que tem pessoas embaixo dos cobertores e ele foge de medo. Patrick briga com Rose por ela ter tomado as pílulas, mas quando ele olha para seu rosto, ela foi substituída pelo portal. Pétalas de rosa começam a voar no seu capacete, então ele tenta atirar, mas ele acaba sufocando e morrendo. Beck fica mais agitada quando sua barriga começa a crescer. Ela aponta a arma de brinquedo para o sósia do Vince. Ele tenta acalmar ela, dizendo que é só um brinquedo. Ela diz que não é um brinquedo e atira nele. Vince entra em outra sala, onde encontra uma foto dele com a Beck. Ele percebe que seu sósia está trabalhando na sala e pergunta quem é ele, mas a cópia apenas faz a mesma pergunta para ele. Então outra cópia dele chega. Enquanto ele documenta a situação, a cópia vestindo uma jaqueta afirma que ele não é o verdadeiro Vince. Vince então diz que ele está vestindo um traje espacial, então a cópia que veste um suéter fica muito bravo com ele e diz que ele provavelmente deve ser uma entidade. O verdadeiro Vince então percebe que sua roupa espacial sumiu e ele está vestindo uma roupa de praia. Beck chega faltando apenas 2 minutos. O sósia de jaqueta diz que ele é o verdadeiro, e que Beck só está vendo cópias por conta do portal. O traje de Beck desaparece enquanto a voz diz para ela escolher qual o verdadeiro Vince. A cópia no suéter diz que as roupas que eles estão vestindo podem dar uma dica para ela. Ele aponta que a outra cópia está vestindo capa de chuva com o tempo ensolarado, então Beck atira no sósia com a jaqueta. O sósia de moletom lembra que Beck está grávida e lembra que ela não queria ter ele. Vince diz que se lembra daquele dia e observa que ele teve um sangramento no nariz que manchou a camisa dela. O sósia começa a se desculpar com Beck e admite que ele não é o verdadeiro Vince. Beck diz que não quer mais ser uma pedra e atira no verdadeiro Vince. Ela afirma que é sua vez de se tornar a onda. Semanas após o lançamento do programa Knockers, Midnight revela que informa que o esquema só terminou em desastre.
Ele observa que satélites e pássaros agora estão caindo do céu, e a Terra agora está passando por estranhas mudanças climáticas. Além disso, metade da população mundial já desapareceu. Midnight pede ao público para sintonizar novamente no dia seguinte porque ele tem um convidado especial quem pode dar-lhes as respostas. Em algum lugar na floresta, Jamal sai de sua casa e segue para um local próximo carregando alguns fios. Ao chegar, ele monta uma câmera de vídeo e descobre o equipamento de áudio enquanto conversa com a porta. Depois de fazer algumas configurações no dispositivo de áudio, ele de repente recebe uma resposta do portal. Logo, o portal envolve Jamal em uma conversa e recita seu número de segurança social para provar que sabe algo sobre ele. Quando Jamal pergunta à porta o que é, o objeto responde dizendo que é um amigo. O portal observa que eles vieram ao planeta para observar os seres humanos. Seu objetivo é arquivar a Terra e atualizar todos os seus habitantes. No dia seguinte, a amiga de Jamal, Kathy, chega com seu namorado Léo. Antes que Jamal pudesse contar a ele sobre suas descobertas, Léo observa que eles têm sorte de permanecerem vivos como os portais continuam matando mais pessoas. Jamal afirma que matar pessoas não é o verdadeiro objetivo das portas, então Léo brinca que Jamal pode ter perdido a sanidade. Kathy ressalta que Jamal é um cientista brilhante, e ele só foi demitido de seu trabalho por causa de suas ideias controversas. Antes de fazer seu anúncio, Jamal diz que ligou para Kathy porque ela ainda é sua companheira mais confiável da comunidade científica, e ele não tem escolha a não ser confiar em Léo porque Kathy confia nele. Quando ele finalmente anuncia que tem um portal, Léo expressa seu ceticismo devido à falta de provas e agentes do governo para examinar o objeto. Jamal, no entanto, observa que não denunciou. A caminho do local, Jamal revela que conseguiu se comunicar com o portal. Léo não acredita nele porque não consegue entender como Jamal teria mais sucesso do que o governo que está equipado com tecnologia mais avançada. Ao chegarem, Jamal imediatamente monta o equipamento e fala com o portal. Quando o portal atende, Kathy fica surpresa ao ouvir sua voz. Enquanto Kathy e Jamal ficam felizes com sua descoberta, Léo pega seu telefone e se afasta. Quando Kathy pergunta seu nome, o portal pronuncia algo que eles não conseguem pronunciar. Kathy pede um apelido, então o portal diz que eles podem chamar ele de Lamai. Jamal informa Kathy que as portas estão estudando humanos e coletando dados, então Kathy supõe que Lamai pode estar lá para estudar a amizade. Kathy observa que o encontro pode abrir caminho para os humanos aprenderem os segredos do universo. Jamal afirma que eles devem levar as coisas devagar. Kathy hesita, mas ela finalmente concorda e garante a Jamal que eles vão relatar o porta quando estiverem prontos. Quando Kathy se aproxima da porta, Léo diz para ela não se aproximar porque pode matar ela. Ele se preocupa que já possa estar envenenando-os com radiação, mas Kathy argumenta que eles não podem deixar passar uma oportunidade por causa de uma suposição. Logo, Rick, um policial, chega e diz a Kathy para se afastar do objeto. Léo observa que Rick é seu amigo e pede a Kathy que cumpra, mas ela continua andando de um lado para o outro porque ela está nervosa. Léo diz a Rick para se acalmar, mas Rick aponta sua arma para Jamal e diz para ele de joelhos. Enquanto Rick pede reforços, Jamal pede ajuda a Lamai. Kathy atinge Rick com um pedaço de madeira, mas não consegue nocauteá-lo. Enquanto Rick tenta recuperar seus sentidos, ele dispara sua arma e atinge Léo. Quando Rick aponta sua arma para Jamal, Lamai mata o oficial. O portal então diz a Kathy e Jamal que é hora de atualizar. Logo, satélites caem do céu e pousam na floresta. Quando Midnight começa seu show, ele imediatamente apresenta o Dr. Alan Price, um teórico. Midnight não perde tempo e pergunta a Price o que os portais querem da Terra. Price afirma que os portais são a consciência cósmica dos humanos e o árbitro para a existência. Ele diz que os objetos são tudo e todos ao mesmo tempo, e as pessoas podem até considerar eles como Deus. Price observa que não há nada que as pessoas possam fazer para parar as portas porque seu processo é perfeito. Ele acrescenta que a única coisa que as pessoas podem fazer é esperar para serem atualizadas. O sinal de Price de repente se torna intermitente. Quando volta, seu quarto está um pouco mais escuro. Price diz a Midnight que os humanos mudarão para a próxima realidade assim que os portais se amarrarem na consciência das pessoas. As luzes de repente começam a piscar em ambas as extremidades, mas Midnight continua a entrevista. Ele pergunta a Price o que ele sabe sobre as pessoas que voltaram, mas Price argumenta que Midnight já sabe a resposta. Price ressalta que tudo o que aconteceu é um teste,
e os resultados vão ajudar os portais decidirem a próxima realidade para os humanos. Price pede a Midnight que aceite e diz a ele para não ter medo. Quando Midnight lhe faz perguntas, Price faz a mesma pergunta ao mesmo tempo. Price provoca Midnight ainda mais, questionando seus motivos e apontando que ele não está no controle. Quando as luzes começam a piscar novamente, Price diz a ele que o processo começou. Price pede que Midnight aceite isso, mas ele tenta resistir. Midnight grita ao sentir as mudanças em seu corpo. Logo, Midnight para de resistir e sobe as escadas enquanto tira a roupa. Quando o feed de Midnight fica escuro, Price o recebe em sua nova realidade.